Existem quase 4.000 cidades fantasmas apenas nos Estados Unidos e muitas mais espalhadas pelo mundo. Existe uma boa chance de que, onde quer que você esteja, possa viver sem pagar aluguel em uma dessas cidades decadentes, longe de vizinhos barulhentos. No entanto, enquanto a maioria desses lugares é pequena, algumas são cidades abandonadas bastante grandes. Junte-se a mim enquanto exploramos 15 cidades abandonadas ao redor do mundo. Número 15. Santi Pod City. A existência de alienígenas ainda é uma incógnita, mas a Santi Pod City, em Taipei, Taiwan, pode fazer você repensar as coisas. A construção dessas casas em forma de OVNIs começou em 1968, com a esperança de que isso se tornasse um resort de férias à beira-mar, não apenas para os ricos taiwaneses, mas também para oficiais militares dos Estados Unidos. Embora o design possa parecer estranho pelos padrões de hoje, o estilo de OVNIs estava na vanguarda nos anos 1970. Os planos estavam em vigor para que esta cidade atendesse às expectativas de todos, mas levou apenas 2 anos para que o lugar fosse praticamente abandonado. Ao contrário de muitas outras cidades que vimos até agora, esta não foi o lar de uma mina esgotada ou o local de uma guerra. A Santi Pod City é palco de eventos muito estranhos, como construções inexplicavelmente encerrando suas próprias vidas, vários acidentes de carro e supostamente uma série de assombrações. Houve muita má sorte por toda parte, com muitas pessoas acreditando que estava construída em um cemitério holandês, cujos moradores não estavam muito felizes com o local de descanso final deles sendo perturbado. Outros acreditavam que um adorno amaldiçoado quebrou e o espírito causou estragos. Mas a história mais provável por trás do abandono da Santi Pod City foi simplesmente um preço alto demais e não pessoas dispostas a gastá-lo. Número 14. Burj Al Babas. Existem muitos lugares para visitar um castelo abandonado, mas que tal uma cidade inteira deles? Isso é exatamente o que Burj Al Babas na Turquia é. Existem 399 deles para ser exato. Este local começou como um empreendimento de habitação de luxo e acabou se transformando em um gigantesco cemitério de castelos que parecem saídos de um conto de fadas da Disney. Em 2019, quando os desenvolvedores foram à falência, como você pode imaginar, Burj Al Babas visava os mais ricos do mundo que queriam uma casa de férias na Turquia. E alguns até conseguiram vender, mas não o suficiente. A maioria dos investidores se retirou rapidamente, sinalizando o início do fim para esta cidade de sonhos exagerados. No final, a empresa de desenvolvimento possuía 25 milhões de dólares em propriedades e, desde então, o governo turco implementou novas regulamentações imobiliárias com as quais Burj Al Babas não está em conformidade. Então, agora eles estão apenas lá, provavelmente para sempre. No entanto, esses desenvolvedores ainda têm esperanças, dizendo que se puderem vender apenas 100 desses castelos de férias, poderão liquidar suas dívidas e seguir em frente. Fazendo as contas, cada um desses castelos custa $250 milhão, mas afinal, para que serve uma comunidade habitacional sem amenidades? Burj Al Babas tem um centro de entretenimento e banhos turcos para complementar as fileiras e fileiras de castelos que provavelmente nunca verão uso. Número 13. Centralia. Centralia, na Pensilvânia, costumava ser um ótimo lugar para se viver. Outra cidade-lar de uma mina de carvão, havia empregos e oportunidades em abundância. No entanto, tudo mudou quando um incêndio de carvão começou literalmente debaixo de Centralia em 1962. Mas por que eles não apagaram o fogo? Bem, este não é o tipo de incêndio que você pode simplesmente jogar água e seguir em frente. O incêndio embaixo de Centralia tem queimado nos últimos 60 anos e provavelmente continuará por mais 250 anos. Tudo começou quando uma tentativa de limpar o aterro local fez com que as camadas de carvão sob a superfície pegassem fogo. E como você pode imaginar, a maioria dos moradores não se sentia segura, então eles partiram. Os incêndios não eram o único problema aqui, porque esses incêndios também deram origem a uma série de buracos no solo e liberaram monóxido de carbono no ar 24 horas por dia. A desapropriação foi usada eventualmente para tomar controle das casas dos moradores que optaram por ficar, apesar de sua segurança. Mas todos concordaram em ceder sua propriedade ao governo após a morte deles.
o governo da Pensilvânia finalmente condenou Centralia em 1992. E embora seja uma cidade fantasma, a rodovia que a atravessa ganhou nova vida quando costumava ser coberta de grafite e arte em homenagem às pessoas que lá viviam. E se você conseguir encontrá-los, ainda havia 5 pessoas morando em Centralia em 2017. Número 12. Kelso. Não há nada pior do que ser o melhor em algo até que alguém mais jovem e inovador apareça e o transforme em um relicário. Foi exatamente isso que aconteceu com os trens a vapor. Kelso, em San Bernardino, Califórnia, foi construída em 1905 e abrigava 2.000 pessoas que trabalhavam nas ferrovias, minas ou nas usinas de processamento de ferro, mas principalmente nas instalações de manutenção de locomotivas a vapor. Durante a Primeira Guerra Mundial, as locomotivas movidas a diesel começaram a chegar, colocando as locomotivas a vapor fora do negócio para sempre, o que significa que não havia mais necessidade de manutenção e, consequentemente, não havia mais necessidade dos trabalhadores. Quando o trem deixou de fazer aquela parada importante em Kelso, as pessoas partiram em busca de novos empregos, talvez nas locomotivas a diesel, e levaram consigo a economia da cidade. Em 1895, o trem tinha deixado a estação para sempre e a cidade abandonada tinha uma população de 0. Mas, tecnicamente, ainda está aberta para visitantes, sem ninguém por perto para impedi-lo de entrar nos antigos correios, lojas e casas para ver como era a vida para milhares de pessoas no início do século XX. Número 11. Ashgabat, Turquemenistão. O país do Turquemenistão, infelizmente, tem uma história tumultuada, com muitos de seus cidadãos inocentes caindo vítimas de forças bem fora de seu controle. Um ex-país da União Soviética, sob o controle do terrível presidente Sapar Murat Niyazov, Ashgabat foi construída na esperança de criar uma nova era próspera para o Turquemenistão, uma era dourada para o país. Assim, a construção de Ashgabat começou em 1991. Edifícios extravagantes e recordistas foram erguidos para mostrar a engenhosidade soviética ao mundo, principalmente Estados Unidos. No final, 543 edifícios foram feitos de materiais luxuosos e a nova cidade até abrigou a maior roda gigante do mundo. Enquanto isso, no restante do país, a expectativa de vida estava em níveis muito baixos. Hoje, Ashgabat é chamada de a Cidade dos Mortos, porque parece estar tão vazia. A maioria dos moradores vive logo fora dos limites da cidade e grande parte da cidade não tem acesso à eletricidade ou água limpa. É uma cidade muito estranha, composta principalmente de mármore, mas a fachada luxuosa esconde muitos segredos sombrios. E embora possa estar aberta para turistas, a maioria deles sairá com um gosto amargo na boca. Número 10. Ordu City, China. A China passou por muitas mudanças nas últimas décadas, com grande parte da população experimentando saltos econômicos incríveis em curtos períodos de tempo. Infelizmente, nem todos acompanharam esse progresso, incluindo algumas cidades. Ordu City, na China, foi construída no início dos anos 2000 para abrigar um pouco mais de 1 milhão de residentes. No entanto, se você dirigir pelas ruas hoje à noite, em vez de ver uma cidade brilhante e expansiva, será recebido pela escuridão total. Ao longo das quase 2 décadas de existência, Ordu City abriga apenas 1/10 da população pretendida. O projeto empreendido pelo governo chinês foi um fracasso completo e abismal, custando mais de $1 bilhão para construir. A cidade se estende por 220 quilômetros de espaço morto e silencioso. Muitos visitantes dizem que parece uma cidade pós-apocalíptica. Condomínios e arranha-céus se estendem até onde a vista alcança, e ainda há muitos edifícios que começaram a ser construídos, mas foram abandonados no meio do processo. Estando em um país com quase 1,5 bilhão de pessoas, Ordu City pode ser um dos poucos lugares onde você pode encontrar paz e tranquilidade, desde que não se importe de ser a única pessoa por milhas e milhas em um ambiente urbano. Número 9. Hashima, Japão, também conhecida como Ilha do Encouraçado. A ilha Hashima, no Japão, uma vez foi o lugar mais densamente povoado da Terra, mas agora, como está nesta lista, está completamente abandonada, habitada apenas por aves marinhas que vêm descansar lá. Uma cidade fantasma por mais de 40 anos, Hashima fica ao largo da costa de Nagasaki e foi construída no início do século XIX pela Mitsubishi Corporation.
o Japão havia aberto suas portas a estrangeiros apenas na década de 1840, o que permitiu todo tipo de comércio, inspiração e inovação estrangeira, e a Mitsubishi Corporation queria fazer parte disso. Hashima foi construída perto dos mineiros de carvão e suas famílias, pois acreditava-se que a ilha estava sobre um rico depósito de carvão. Eles rapidamente ergueram edifícios de apartamentos de 10 andares, pátios, restaurantes e escolas, tudo o que uma comunidade precisaria para prosperar por conta própria. No início, os negócios prosperavam, movimentando mais de 4.000 toneladas métricas de carvão por ano. No entanto, como todos os recursos naturais, o carvão da região era finito, e quando se esgotou, muitos dos habitantes de Hashima começaram a sair em massa até que ninguém mais restou. Embora Hashima tenha se tornado um local turístico popular, dado que muitos dos moradores eram trabalhadores forçados da Coreia, talvez seja melhor que esta cidade outrora próspera não opere mais. Número 8. Bodie, Califórnia. Para muitos ocidentais, especialmente americanos, quando pensam em cidades fantasmas ou cidades abandonadas, suas mentes vão direto para o Velho Oeste, e Bodie, na Califórnia, certamente atende a essa fantasia. Quando a corrida do ouro na Califórnia estava a todo vapor, todos queriam reivindicar sua fortuna, e a cidade de Bodie era um ótimo lugar para se estabelecer. Estava perto o suficiente da ação, e em seus primeiros dias tinha muitas vagas. No entanto, o problema com Bodie era que, embora possa ter sido um lugar bonito na primavera e no verão, no inverno as coisas ficavam bastante difíceis. Acrescente a isso múltiplos surtos de doenças, acidentes em minas e uma quantidade incrível de criminalidade, e você terá muitos motivos para sair de Bodie. Bodie, na Califórnia, realmente era o Velho Oeste, e nenhum montante de ouro vale a sua vida. Mas, assim como a explosão das empresas de tecnologia modernas e os mercados imobiliários, a bolha da corrida do ouro na Califórnia estourou, e assim, até 1882, ninguém queria mais viver em Bodie, e a cidade faliu completamente. Quase todos tinham pego suas bolas e ido para casa, enquanto as poucas pessoas que permaneceram fizeram o possível para tentar dar a volta por cima, mas foi inútil. Em 1940, os únicos moradores de Bodie, Califórnia, eram tumbleweeds e poeira. Número 7. Piramidim. Quando a União Soviética colapsou em 1989, muitas pessoas recém-libertas estavam ansiosas pelo futuro, mas muitas coisas foram deixadas para trás, incluindo a cidade de Piramidim. Essa antiga cidade abandonada era uma vila de mineração em seus tempos áureos, localizada em uma ilha acessível apenas por mar ou moto de neve, não exatamente o tipo de deslocamento que a maioria das pessoas deseja. E considerando que Piramidim está localizada no Círculo Ártico da Noruega, fica bastante frio lá. No entanto, houve um tempo em que este lugar estava cheio de pessoas. Foi fundado no início de 1900 pelos suecos e vendido para a União Soviética por um bom dinheiro em 1927. Pelos próximos 70 anos, Piramidim foi explorada por seus depósitos de carvão, oferecendo uma ótima oportunidade para ganhar a vida honestamente. Altos edifícios de apartamentos e edifícios públicos foram construídos para os trabalhadores, todos eles dispostos em um círculo com uma estátua de Vladimir Lenin no meio, dando uma sensação séria de 1984 de George Orwell. No entanto, a cidade outrora movimentada fechou em 1990, porque sem mais carvão, não há mais trabalho, e sem mais trabalho, não há mais pessoas, simples assim. Todos os moradores partiram pouco antes do ano 2000, deixando suas casas para pássaros, focas e até ursos polares. Número 6. Acarmara. Outra ex-membro da União Soviética, a cidade de Acarmara, na Geórgia, já abrigou 40 mil pessoas, mas se você for agora, verá apenas uma fração desse número, já que a maioria dos habitantes são turistas que vêm para ver outra cidade abandonada. Acarmara também foi uma grande cidade de mineração, mas à medida que o século XX avançava e o novo milênio começava a aparecer, o carvão se tornou cada vez menos importante, com o desenvolvimento de novas tecnologias que nos proporcionavam fontes de combustível mais rápidas e melhores a uma fração do preço. Cada vez mais comunidades de mineração estavam fechando. No entanto,
A Carmara também foi vítima do cerco de Caracelle em 1992 e, cortados completamente dos suprimentos, as necessidades básicas da cidade precisavam ser transportadas de helicóptero por 400 dias. Isso foi o começo do fim. Hoje, a maioria dos edifícios ainda está de pé, mas com apenas alguns residentes cada, e muitos deles parecem prontos para desabar a qualquer momento devido à negligência da infraestrutura ao longo de décadas. Houve rumores de que este lugar poderia se tornar uma cidade turística, mas as chances disso acontecer e de conseguir o financiamento são mínimas. Número 5. Hutuan, também conhecida como a Vila Verde. A vila de Hutuan parece a resposta da China à Terra-média, mas na realidade é uma cidade abandonada a cerca de 40 milhas de Xangai. Hutuan já foi lar de mais de 2.000 pescadores e suas famílias, mas os moradores começaram a sair em massa em 1990. Infelizmente, não conseguiam mais atender às demandas da próspera indústria de pesca na China. Então decidiram migrar para o continente em busca de empregos mais adequados e lucrativos. Infelizmente, isso é uma ocorrência comum em algumas das vilas menores do país. Até 1994, quase todos haviam ido embora. E foi nesse momento que a natureza começou a tomar conta. Vegetação verdejante e exuberante dominou o local a ponto de você nem conseguir ver os materiais das casas por baixo, devido à densidade da folhagem. No entanto, para os poucos moradores que permaneceram, eles conseguiram dar uma guinada, e agora a vila de Hutuan é uma grande atração turística. E é fácil entender por quê. A vegetação verde se estende até onde os olhos alcançam e você não encontrará uma cidade como essa em nenhum outro lugar. Número 4. Coleman's Cop. Você pode ter visto esta próxima entrada em nossa lista aparecer em inúmeras postagens no Instagram, pois é um dos lugares mais incríveis que você verá, onde a natureza retoma o trabalho do homem. Localizada no deserto de Namibe, no sul da África, sua história parece ser bastante familiar. A cidade abandonada abriga uma história interessante. Tudo começou em 1908, quando um trabalhador ferroviário estava limpando a areia dos trilhos e tropeçou em algo que ele esperava ser o maior pagamento de sua vida: diamantes. Em vez de manter as preciosas joias para si mesmo, ele contou ao seu empregador, que ficou com os diamantes sem oferecer recompensa ao empregado. Naturalmente, a notícia se espalhou e uma operação maciça de mineração de diamantes se seguiu. Em apenas 4 anos, a cidade de Coleman's Cop estava produzindo milhões de quilates de diamantes anualmente, o que representava cerca de 12% da oferta mundial de diamantes. O que era um deserto vazio se tornou o lugar mais quente para se estar, com casas surgindo por toda parte, juntamente com comodidades como um correio, açougue, padaria e até uma fábrica de sorvetes. Normalmente, quando há dinheiro, ou neste caso diamantes, há ganância. Muito do controle e das rendas da mineração passaram para uma empresa alemã privada, que empregava trabalhadores incrivelmente mal remunerados. Naquela época, as condições deste lugar eram terríveis, com muitas pessoas e pouco espaço. E eventualmente não havia mais diamantes, porque a mina se esgotou na década de 1930. Mas essa bagunça de ganância humana e exploração deu origem a uma das cidades abandonadas mais icônicas. Número 3. Bombay Beach. O que um dia foi uma cidade resort movimentada na Califórnia, agora é um vestígio de tempos passados, no meio do nada. Bombay Beach fica a 40 milhas do lugar mais próximo, de qualquer coisa. No início dos anos 1900, grande parte do Rio Colorado foi desviada para uma vasta área deserta na Califórnia, criando o Mar Salton. Propriedades à beira d'água foram construídas quase imediatamente, e Bombay Beach rapidamente se tornou um dos lugares mais quentes para se viver. No entanto, a nova cidade também trouxe muita agricultura, e os pesticidas encontraram seu caminho rapidamente para o Mar Salton, matando quase todos os organismos aquáticos vivos. Peixes mortos foram parar nas praias, que rapidamente começaram a se parecer com uma praga bíblica. Empresas turísticas foram à falência, as pessoas pararam de frequentar a praia e os turistas evitaram os corpos inchados dos peixes. Hoje, Bombay Beach é um casco abandonado e pós-apocalíptico de uma metrópole.
Os restos esqueléticos dos peixes ainda estão espalhados, e o mar Salton, agora marrom e salgado, está impregnado de mau cheiro. E aquilo que você vê na praia não é areia, são ossos de peixe. Portanto, se você tropeçar em Bombay Beach, é melhor ficar no carro e fechar as janelas. Número 2. Tianducheng, China. Para cada conquista de infraestrutura que a China possui, há algumas tentativas fracassadas que eles prefeririam esquecer. E uma delas é Tianducheng, também chamada de Sky City. A construção de Tianducheng começou em 2007 com o objetivo de, basicamente, recriar a cidade de Paris. Tudo foi cuidadosamente planejado, incluindo a arquitetura de época, e até mesmo uma réplica da Torre Eiffel, com 158 metros de altura, no meio da praça da cidade. Havia uma cópia da famosa fonte dos Jardins de Luxemburgo e até um parque de diversões temático francês. Tianducheng ofereceria um gostinho da cultura e do estilo europeu, sem que os cidadãos precisassem sair da China. A cidade foi construída para acomodar mais de 10 mil residentes, mas até o momento não chegou nem perto desse número. A cidade, em grande parte, está abandonada, embora ainda seja lar de cerca de 2 mil pessoas, todas supostamente trabalhando no parque temático mencionado. Mas por que as pessoas não se mudaram para esta cidade temática francesa? Bem, tudo se resume ao planejamento deficiente. Tianducheng foi construída no meio de uma área rural, sem uma maneira fácil das pessoas chegarem lá, e está praticamente isolada das áreas metropolitanas movimentadas. Os únicos visitantes desses dias são os ocasionais francófilos recém-casados e turistas em busca de atrações irônicas. Número 1. Kraków, Itália. Kraków é uma antiga cidade localizada bem no arco da bota gigante que é a Itália. A cidade remonta a bem antes de 1060 e viu sua parcela justa de conflitos armados desde então. Monarcas cruéis, exércitos e ideologias políticas ruins causaram danos por aqui. E enquanto conflitos criados pelo homem certamente tornaram a vida difícil para os cidadãos de Kraków, foram os desastres geológicos que tornaram as coisas ainda piores. As coisas eventualmente ficaram tão ruins que as pessoas começaram a partir em massa até o final do século XIX. Terremotos, inundações e deslizamentos de terra atormentaram Kraków a ponto de viver lá não ser mais seguro. Em 1963, apenas 1.800 pessoas permaneceram até que foram forçadas a deixar Kraków por sua própria segurança para a cidade recém-construída abaixo. No entanto, as estruturas e ruas ainda estão lá. Kraków, na verdade, se tornou um ponto quente, não apenas para turistas, mas também para grandes produções de filmes, como Quantum of Solace e A Paixão de Cristo, que aproveitaram a autenticidade da cidade fantasma italiana. Qual dessas cidades abandonadas você achou mais curiosa? Deixe nos comentários e nos siga para mais vídeos de curiosidades que nosso mundo nos reserva.